estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos do item 1 até ao item 13, os ensinamentos de Jesus, comentados por Allan Kardec. E em seguida, a partir do item 14 até o item 21, nós temos os ensinamentos que estão nas instruções dos Espíritos. E nas instruções dos Espíritos, veremos: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Este é o título do tema que nós vamos estudar agora. E neste tema nós temos três importantes perguntas que com certeza Allan Kardec fez e o Espírito São Luís respondeu às três perguntas. É importante lembrar que estas três perguntas vieram para fechar com chave de ouro este capítulo, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira pergunta, Allan Kardec quis saber se a pessoa, então, tendo seus defeitos, não sendo perfeita, essa pessoa, tem o direito de repreender o próximo, de repreender o defeito dos outros. E São Luís respondeu da seguinte forma: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, quer dizer, pelo prazer de denegrir, a repreensão é uma maldade. No primeiro, quer dizer, no caso em que a pessoa repreende com a finalidade útil, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, isto é, além disso, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Allan Kardec, então, nesta questão, no item 20, quis saber se será condenável, será reprovado a pessoa que observa o defeito dos outros e que esta observação não traz vantagem nenhuma para a pessoa observada, não traz resultado nenhum, mesmo que estas observações, que estes defeitos não sejam divulgados. São Luís novamente responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Se o mal existe, então ninguém está proibido de vê-lo, né? Não tem como. Agora, o erro está em observarmos os erros dos outros, para que esta observação aconteça em prejuízo, em danos morais ao próximo. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros.
Seria totalmente o contrário, diferente quando a gente observa os defeitos de alguém, mas esta observação está servindo de um espelho para corrigirmos os nossos defeitos, evitando que outras pessoas tomem o conhecimento da pessoa que estamos observando. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Resumindo, esta observação não é proveitosa, não tem alguma importância para a pessoa que se ocupa com o aspecto moral da vida? Aí a resposta é uma outra pergunta, dizendo assim: como que você poderia verificar os defeitos que ainda existem na humanidade se você não observa esses defeitos das pessoas, certo? Quer dizer, observar é uma coisa. O problema é não divulgar esse defeito, é não ter intenção de usar esse defeito para prejudicar esta pessoa, para prejudicar o nosso próximo, certo? Agora, observar para a gente analisar e ver o que deve ser corrigido, o que deve ser mudado, o que nós temos de semelhante em nós, o que deverá ser traçado para que haja mudança nesse comportamento. Aí tudo bem. Se não fosse assim, Jesus não teria condições de ter colocado o seu evangelho. Ele teve que observar os defeitos das pessoas para traçar os seus ensinamentos. No item 21 está a terceira pergunta do tema. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? São Luís responde dizendo: é muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Pois bem, meu amigo, meu irmão leitor do Evangelho segundo o Espiritismo, ficaremos neste vídeo leitura somente com a leitura do texto, sem maiores considerações, deixando que você, no silêncio dos seus estudos, de suas reflexões, possa tirar as suas próprias conclusões. Bom estudo, muita paz. Fique com Deus.